Vimos até agora o que era uma UART e como é que uma UART funcionava do ponto de vista de hardware. No entanto, a UART é um dispositivo de entrada-saída que trabalha em conjunto com o processador. O processador é quem pretende transferir informação e a UART é apenas simplesmente o seu escravo que lhe permite, de alguma forma, pegar nessa informação que é escrita num modo paralelo pelo processador, serializado pela UART e transferida para o UART destino, que depois vai ser recolhida pelo segundo processador e tratada, eventualmente, com um processamento algorítmico definido. Bom, a UART pode ser lida e escrita pelo processador e, portanto, a transferência de informação pode ser feita pelo processador de duas formas. Ou com o chamado tratamento por polling, isto é, o processador trata de comandar todas as operações com o UART e não faz mais nada. E nós vimos nas demonstrações anteriores que era possível consultar os bits de estado da UART para verificar se, por exemplo, a UART já tinha recebido um caractere ou se estava pronto a enviar um caractere, porque já tinha transmitido o outro. Isso pode ser feito, digamos, com um controle muito fino pela parte do processador, fazendo um programa que teste esses bits e sempre que, por exemplo, for detectado um bit de recepção, vá ler o caractere correspondente recebido pela UART e escrevê-lo numa posição de memória qualquer, ou fazer exatamente o contrário. Ir buscar uma posição de memória um determinado dado para enviar, verificar, esperar ativamente que a UART fique livre para enviar esse caractere e, quando ela estiver pronta, escrever esse dado no registro de transmissão e imediatamente começa a ser transmitido pela UART. Isso é um processo moroso e que faz com que o processador não faça mais nada. Portanto, tipicamente, a entrada-saída de informação no modo série, mas também no modo paralelo, mas no modo série, que é o que estamos a tratar hoje, é feita por interrupção. Como é que isto funciona? Como veem neste slide, tipicamente o que acontece é que sempre que há um caractere novo recebido, a UART interrompe o processador. E, portanto, ao interromper o processador, não se trata aqui agora de explicar como funcionam as interrupções, isso é matéria de um outro módulo. Sempre que existe um caractere recebido, a UART sinaliza esse facto por uma interrupção ao processador. O processador, ao ser interrompido, vai correr uma rotina de serviço de interrupção, está aqui designada RX e SR, e que o que vai fazer é ir buscar esse caractere e colocá-lo num buffer para tratamento posterior. Este buffer tipicamente é lido por um processo ou por uma rotina que corre normalmente ou está sempre a verificar se este buffer tem caracteres, e quando eles são colocados por interrupção, pela rotina de serviço de interrupção, nesse buffer, depois, quando acaba a interrupção, esses caracteres serão tratados por uma determinada função. Portanto, é aquilo que eu designo aqui por processamento, tratamento de caracteres. Ao contrário, se nós queremos enviar uma mensagem para o outro interlocutor, aquilo que preparamos a mensagem neste processo de envio de caracteres, escrevemos essa mensagem num determinado buffer, portanto, preparamos, é isso que se chama preparar a mensagem, e depois enviamos o primeiro caractere. Okay? Portanto, o primeiro caractere deste buffer, desta fila de espera, terá que ser enviado, isso é muito importante, terá que ser enviado por este próprio processo que preparou a mensagem. Portanto, isso é feito escrevendo esse caractere que está aqui à cabeça da lista, este primeiro byte, é escrito no registro de transmissão da UART. Okay? Quando a UART acaba de transmitir este caractere, o que vai fazer é interromper. Okay?
esta interrupção corresponde àquele outro bit que vimos na demonstração, que é o bit em que o UART diz que, ok, acabei de transmitir um caractere, estou pronto a transmitir o próximo. Portanto, esse bit, ao ficar a 1, vai desencadear uma interrupção. Essa interrupção vai ser atendida pelo processador e o processador vai agulhar para uma rotina de serviço de interrupção que vai fazer o quê? Tem que ir ao buffer, ok? Ler o próximo caractere a enviar, vai lá buscar o caractere e escreve no tal registro de transmissão da UART e vai-se embora. Portanto, a pouco e pouco, este buffer é, digamos, despejado. Ora bem, o que nós temos aqui é exatamente o fluxograma que dá conta do algoritmo de tratamento de uma interrupção de recepção, em que, de uma forma genérica, e obviamente isto depois tem que ser ajustado caso a caso, mas aquilo que vocês podem usar como referência para, digamos, uma ideia base de como é que se faz uma rotina de recepção de caracteres de uma transmissão séria através de uma UART. A primeira coisa a fazer, nós quando recebemos uma interrupção de recepção, sabemos que há um caractere que foi recebido. Ao contrário de um código que poderão, e que está disponível, o código de tratamento de recepção e transmissão por polling, isto é, por interrogação direta por parte da CPU, nós aqui não precisamos de interrogar nenhum registro de estado. Aquele registro de estado que vimos na demonstração da UART. Não precisamos de o interrogar porque já sabemos que se ele foi parar aqui é porque esse bit que indicava, que denotava a recepção de um caractere, estava a 1. Portanto, nós temos a certeza, quando chegamos aqui, que há um caractere para ser recebido, que foi recebido pela UART, peço desculpa, e portanto está pronto a que a CPU o vá lá buscar e o faça dele o que bem entender. Bom, o que bem entender aqui é colocá-lo no tal buffer que vimos há bocado. Portanto, a primeira coisa a fazer é ir ler ao registro de dados, vamos admitir que é o registro de dados 1, estamos a utilizar o registro de dados 1 da MOART para ir ler o caractere recebido, o byte recebido, já não é um caractere, já não tem o start bit nem os stop bits, é só um byte, e vamos colocá-lo numa posição temporária, medimos num registro, numa posição de memória, etc. A seguir, queremos colocá-lo num buffer. O que temos que verificar é se já já preenchemos o buffer ou não preenchemos o buffer, porque pode-se dar o caso de a ação principal que o processador está a executar esteja a fazer outra coisa qualquer e não esteja a tratar este buffer. E, portanto, os caracteres, à medida que vão sendo recebidos, vão sendo acumulados nesse buffer. Bom, se o processador demorar muito tempo a ir tratar esse buffer de recepção, estes caracteres, às tantas, enchem o buffer. E, portanto, nós o que escolhemos aqui é, se o buffer está cheio, que é esta condição, então não fazemos nada. Ou seja, retiramos o caractere e o caractere perde-se. Okay? Podíamos, eventualmente, escrever sempre por cima do último caractere, não avançando, digamos, o ponteiro de escrita neste buffer. Qualquer situação é possível. Neste caso aqui, é quando o buffer está cheio, que é esta situação aqui, portanto, quando testamos a capacidade máxima do buffer, saímos por aqui e não fazemos nada. Se houver lugar no buffer para receber o caractere, então o que fazemos é, o caractere foi recebido da UART, escrevemos neste buffer de recepção e incrementamos o ponteiro para este buffer. Portanto, apontamos para a próxima posição livre e vimos embora. Okay? Para o próximo caractere, ele vai já ser escrito. Vamos imaginar que há um outro caractere pronto, então ele vai entrar novamente por aqui, vai ler o segundo caractere e vai escrever na posição a seguir. Okay? Bom, isto é na recepção. Portanto, a recepção é um processo muito simples. Tipicamente, se nós tivermos dimensionado bem o nosso código, a taxa de recepção de caracteres não é de tal forma elevada que não permita que o processador vá, entretanto, tratar este buffer de recepção e não vá arrumar os caracteres, fazer o que quiser com eles, de maneira a que enchamos
o buffer. Mas isso pode acontecer, mas isso, enfim, é algo que pode ser previsto, por exemplo, por este teste simples. Uma outra situação é a transmissão. A transmissão é um bocadinho mais complicada por interrupção do que pode parecer à primeira vista. Como vimos, o que há a fazer primeiro é preparar o que vamos transmitir. Ora bem, o que vamos transmitir está tipicamente num buffer. Chamei-lhe buffer aqui também. Vamos admitir, é outro buffer diferente do buffer de recepção, mas tem o mesmo nome por acaso. E aquilo que nós vamos fazer é, quando o ART interrompe pelo facto do seu registro de transmissão ter ficado livre, então o que nós vamos fazer é verificar se há alguma coisa para transmitir. Este verificar se há alguma coisa por transmitir, eu aqui optei por fazer da mesma forma que fiz na recepção. Isto é, verificar o tal ponteiro. Se o ponteiro estiver a 0 é porque não há nada para transmitir, então vimos embora. Quando nós, numa UART, normalmente na resposta à interrupção de transmissão, não fazemos nada, é o caso da MUART com que vão trabalhar no simulador, então o que acontece é que a MUART, ou a UART, neste caso, generalizando, não vai interromper mais vez nenhuma. Portanto, considera que não há mais nada para transmitir e, portanto, fica parada. É por essa razão que cada vez que nós queremos transmitir uma mensagem nova, é importante que quem prepara essa mensagem, vamos supor que vocês querem transmitir uma mensagem bem-vindo ao programa de tratamento de codificação de caracteres. Quero escrever essa mensagem. Preparam essa mensagem, escrevem os caracteres ASCII num buffer e depois têm que, obrigatoriamente, enviar o primeiro caractere. Só após enviar o primeiro caractere é que a MUART, ou uma UART, para ser mais genérico, gera essa interrupção. E ao gerar essa interrupção, vem parar aqui. Como é óbvio, como vocês prepararam a mensagem, este ponteiro não está vazio. E, portanto, vamos retirar o caractere seguinte, escrevê-lo aqui num registro temporário e decrementar o valor do ponteiro e enviá-lo para o registro de transmissão da UART. E saímos. E o próximo, quando a UART acabar de transmitir, interrompe novamente e nós enviamos o próximo, e enviamos o próximo, e enviamos o próximo, até chegarmos ao fim do buffer que queremos transmitir. Quando chegamos ao fim, esta condição torna-se verdadeira e então não enviamos mais nenhum caractere. Ok? Pronto. Portanto, este final, só para dizer que esta condição términos do envio da mensagem pode ser feita assim, mas pode ser testado o próprio caractere que está no buffer. Por exemplo, se queremos transmitir, e é muito vulgar a transmissão série, se estar só dedicada a transmitir texto, e portanto caracteres ASCII, vocês todos provavelmente já utilizaram numa linguagem de programação de alto nível, por exemplo, o C, já transmitiram qualquer coisa para escrever uma mensagem num terminal, utilizando uma função que é o printf. Ok, esse printf, as chamadas strings, que não são mais do que cadeias de caracteres, que é o que estamos a falar, têm no fim um terminador, certo? O /0. Ora bem, esse /0 pode ser aquilo que é testado aqui. Portanto, eu aqui, em vez de testar o ponteiro, posso testar esse caractere terminador. E, portanto, quando eu encontrar um caractere terminador, acabou-se a string, já não vou enviar mais nada, saio e da rotina de transmissão, da rotina de interrupção de transmissão, sem fazer mais nada. E, portanto, a partir daí, a UART cala-se. Quando quiser fazer outro printf, aquilo que faço é preparo mais uma vez o buffer, transmito os caracteres, quando chego ao fim apanho o /0, portanto o caractere terminador, e acabou-se este envio da string. E é assim que isto funciona. Portanto, a transmissão por interrupção tem este truque de ter que se empurrar o primeiro caractere para a UART gerar a próxima interrupção.
ao passo que na recepção é a própria, o ART, quando recebe o caractere, que interrompe.